Boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Paulo Daniel Fará, eu sou professor na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Atualmente eu estou coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África da USP e também coordenador do Grupo de Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP. Estamos iniciando o ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar. Estamos aqui neste Dia da Professora e do Professor, assim eu gostaria de fazer uma homenagem às educadoras e educadores na figura de Antonieta de Barros, que foi uma das 3 primeiras mulheres eleitas no Brasil e a única negra entre elas. Antonieta de Barros acreditava no poder revolucionário e libertador da educação para todas, todos e todes, e na força da educação para libertar os oprimidos da servidão. O Dia do Professor era comemorado informalmente, até que Antonieta de Barros propusesse a lei que criou o Dia do Professor e o feriado escolar nessa data, a Lei número 145, de 12 de outubro de 1948, em Santa Catarina. Essa data seria oficializada no país todo apenas 15 anos depois, em 1963, promulgada pelo presidente João Goulart. Eu vou, então, agora projetar alguns slides para que a gente possa falar mais sobre esse ciclo, né? Sobre um ciclo que é realizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, o NAP Brasil-África, o NAP Diversitas, Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, o Centro de Estudos Ameríndios, o CESTA, e o Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, o NAPLAC. Este ciclo é subsidiado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e tem o apoio fundamental da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH. Eu gostaria também de agradecer as instituições e as pessoas envolvidas neste projeto. Nós temos o apoio e a parceria com várias unidades da USP, como a ECA, a FEUSP, Instituto de Estudos Avançados. Bom, agora então eu vou projetar alguns slides para passar informações importantes sobre o ciclo, como os temas, a programação, a proposta, né, para que a gente possa avançar nesse debate hoje de como aprofundar a transformação das universidades, né? Este primeiro slide, então, ele apresenta o site do ciclo, onde pode ser consultada toda a programação, os objetivos, a justificativa, há recomendações de podcasts, vídeos e textos que se relacionam com o tema. Um ciclo, então, que acontece de hoje até o dia 18 de dezembro, nessa primeira fase, e deve continuar no ano seguinte, e fica também a recomendação para que o ciclo possa ser acompanhado nas várias redes sociais que o compõem. E, então, nós passamos aqui a nomeação das organizações envolvidas na realização deste ciclo, né? Conforme mencionado, mas agora eu gostaria de mencionar e agradecer as pessoas relacionadas a esses núcleos e a essas unidades da universidade envolvidas na realização deste ciclo. Nós temos o apoio e a parceria com várias unidades da USP, como a ECA, Faculdade de Educação da USP, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e esse ciclo também conta com parcerias com outras universidades brasileiras e universidades estrangeiras, incluindo, mas não apenas, universidades do Egito, de Moçambique, dos Estados Unidos e da Alemanha. Eu gostaria também de agradecer algumas pessoas, né? Gostaria de agradecer pelo NAP Brasil-África a professora Maria Cristina Vicembá, Juliana Magalhães, Márcio Viana, pelo NAP Diversitas, Sérgio Byron, Reinaldo Miranda de Sá Teles, Tereza Cristina Teles, Arthur Matucci, pelo NAP Sexta, Eduardo Natalino, Marta
Eduardo Natalino dos Santos, Marta Moroso, Lucas Ramiro, Frank Nabeta, pelo NAPLAC, Maria de Lourdes Zucchini, Elizabeth Otton de Souza, Vitor Rodrigues Inglês de Souza. Também queria agradecer outras pessoas fundamentais para a realização desse ciclo, como Jason Geraldo Silva, Milena de Paula Andrade, Graziele Barbosa Moura, Gabriel Matias Soares, Danilo Cavalcante de Barros, Daniela Campos, Laísa Tonsim, Liane Assef, Arthur Oriel e muitas outras pessoas. Bom, eu gostaria de explicar um pouco de onde nós partimos. Nós partimos de alguns dados da USP que mostram que a USP, a Universidade de São Paulo, está passando por uma mudança, é necessário, fundamental, intensificar o ritmo dessa mudança, mas o quadro que nós temos é, no ano de 2017, Conselho Universitário aprova reserva de vagas para alunos de escolas públicas e autodeclarados pretos, pardos e indígenas. Em 2020, a porcentagem de novos alunos da USP que vêm da rede pública chega a 47%, e a previsão é que no ano que vem chegue a 50%. Então, esses são alguns dados da graduação que, para nós, são muito importantes, porque essa maior diversidade entre os alunos, entre os estudantes, e a gente espera que essa diversidade também chegue ao corpo docente, ela traz mais diversidade para a universidade, novos olhares, saberes e narrativas, né, para esse âmbito acadêmico e para o âmbito educacional em geral. Então, esse perfil da comunidade uspiana passa, nesse momento, por um processo de alteração profunda que traz alguns desafios inéditos, mas gera novas potencialidades, importantes potencialidades. No caso da pós-graduação, nós temos alguns exemplos importantes, são só alguns exemplos, né? Em 2013, a criação da Comissão Permanente de Ações Afirmativas do Programa de Antropologia, da FIPELEGE. 2017, Programa de História Social. Então, a adoção de cotas, né, de políticas de ações afirmativas. E um exemplo muito importante, que é o do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que no processo seletivo desse ano ofereceu 80% das vagas para candidatas autodeclaradas negras, pessoas com deficiência, pessoas trans, indígenas e pessoas em situação de refúgio, apátridas e portadoras de visto humanitário. No ano passado, esse programa, que está vinculado ao Núcleo de Apoio à Pesquisa Diversitas, ele ofereceu 50% de vagas, entendo que é um modelo, né, a ser seguido e a ser intensificado na universidade. Alguns dos temas que o nosso ciclo pretende abordar nesse período de 2 meses. A democratização do acesso e permanência na universidade, não apenas a estudantes, mas também a professores, né? Luta antirracista, direitos indígenas, educação como prática da liberdade, e aqui eu evoco brevemente, né, Paulo Freire e Bell Hooks, só para citar dois pensadores que entendem e acreditam plenamente na educação como prática da liberdade. Alguns temas vinculados à tecnologia e ensino online, um tema bastante importante na atualidade, exclusão digital, né, uma realidade no Brasil bastante intensa, a relação entre academia e movimentos sociais, alguns outros temas, o tema da decolonização do pensamento, então, a necessidade de abordar metodologias, fundamentações teóricas não eurocêntricas, né, entre muitas abordagens que os estudos coloniais nos trazem, e, claro, aqui não há tempo, mas a gente poderia fazer um breve apanhado da importância das pensadoras e dos pensadores dos estudos subalternos, dos estudos pós-coloniais, dos estudos decoloniais, na África, na Ásia, na América Latina, são muitos os nomes e é importante que eles sejam cada vez mais conhecidos e que essas metodologias e essas abordagens sejam implementadas. Outros temas importantes ainda do ciclo são feminismos, a interdisciplinaridade, né, com uma importância cada vez maior, os núcleos de apoio à pesquisa têm esse caráter interdisciplinar,
o nosso ciclo tem esse caráter interdisciplinar, a gente acredita que só é possível produzir conhecimento de forma interdisciplinar. Um outro tema importante é os saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, africanas, árabes, pessoas com deficiência, pessoas trans, não binárias e LGBTQIA+. É muito importante que essas pessoas sejam escutadas e que as suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e também experiências de opressões e violências diversas, como a violência epistêmica, física, psicológica, mas também as suas experiências de resistência, de autonomia e de empoderamento sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. E a intenção, naturalmente, é fortalecer a valorização desses saberes. Temos ainda um tema vinculado às culturas urbanas, rurais e periféricas. Temos aqui conosco um especialista em estudos de periferia. Temos algumas questões que são questões basilares para o nosso ciclo. Uma delas é como valorizar as temáticas elencadas. Então, entendo que nesses vários debates que acontecem a partir de hoje até 18 de dezembro, um tema, um eixo temático presente em todos eles é justamente o de como valorizar as temáticas elencadas. Uma outra questão fundamental que a gente pretende discutir ao longo desse período e que hoje algumas pessoas vão abordar nesse debate é como ampliar a democratização do acesso e da permanência na universidade e como fortalecer essa transformação, que essa transformação possa se intensificar cada vez mais. Também como promover a decolonização do pensamento e o diálogo com outros saberes não necessariamente acadêmicos, como garantir a decolonização das práticas acadêmicas também, em formatos presenciais, mas também nesse contexto de virtualização e de hibridização do ensino. Uma outra questão importante para o nosso ciclo é como assegurar a interdisciplinaridade e uma fundamentação teórica, uma bibliografia diversificada. Né? E, por fim, como abordar o ensino online e promover inclusão digital. Então, a preocupação com temas relacionados à questão da tecnologia. Eu já estou caminhando para o encerramento, eu tenho, então, uma citação de alguns debates, são apenas alguns dos debates, no site, no item programação, é possível ver os debates, alguns ainda estão em processo de inserção, mas aqui, a título de exemplo, cito alguns debates que acontecem nos próximos dias. No dia 20, um debate que já mostra uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia sobre os diálogos entre a Congada Uberlandense e a Federal de Uberlândia, alimentando campos reflexivos e ações. Um outro debate no dia 22, às 16 horas, recebendo alunos imigrantes e refugiados em sala de aula, experiências e práticas. Então, a importância nesse processo de internacionalização, de nós aprendermos com esses imigrantes e refugiados africanos, asiáticos, sul-americanos, né, para que os nossos saberes, para que haja esse diálogo horizontal e essa partilha de conhecimentos, né? Acho que a gente tem muito a aprender com os imigrantes e refugiados sempre. No dia 28 de outubro, às 19 horas, nós temos um debate que versa sobre um diagnóstico da trajetória da exclusão digital no Brasil. Então, um estudo dos últimos 10 anos mostrando a exclusão digital no Brasil e algumas possíveis reflexões para mudar esse quadro. No dia 29 de outubro, às 18 horas, nós temos, então, uma fala de Almir Suruí sobre a Universidade Suruí. Aqui eu aproveito para mencionar que entre as parcerias, há uma parceria com o Departamento de Espanhol e Português da Universidade de Princeton e com o curso Pensamento Ameríndio. Então, esse
Esse debate do dia 29 de outubro vai contar com a mediação do professor Sérgio Byron e da professora Marília Librandi. No dia 30 de outubro, às 18 horas, nós temos um debate importantíssimo, que é Pensando as Políticas Afirmativas. Eu estou só citando alguns exemplos, mas certamente as pessoas que falarão depois de mim vão falar sobre esses temas com mais propriedade, com mais detalhes. No dia 4 de novembro, um debate sobre ensino digital no Brasil e uso de tecnologia, muito importante. 9 de novembro, respeito, colaboração e as pessoas da universidade. Então, uma discussão sobre ética na universidade, relações entre professores e estudantes, né, e como melhorar essas relações e tentar pautar essas relações por uma ética que entenda que são todos, né, seres humanos e devem ser valorizados e respeitados. No dia 9 de novembro, às 19 horas, um debate fundamental sobre a invisibilidade das pessoas trans na universidade. No dia 13 de novembro, às 18, experiências de ações afirmativas. Acho que é uma oportunidade de a gente aprender com programas, com institutos, com iniciativas que promovem ações afirmativas para que elas sejam cada vez mais adotadas. No dia 23 de novembro, às 18 horas, um debate sobre políticas antirracistas, né, fundamental. Aqui apenas o cartaz do debate que acontece agora no dia 20 de outubro, né? Acho que vai ser um debate bastante interessante, e já caminhando então aqui para o encerramento, meu último slide, só para indicar brevemente como as pessoas podem acompanhar esse ciclo. Pelo site, já havia mencionado, pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, e pelo canal do Ciclo Universidade em Transformação no YouTube, né? Então, eu volto aqui, então, para passar a palavra para o professor Sérgio Byron, que é coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa Diversa. Seja bem-vindo, Byron, fique à vontade. Obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar aqui, quer dizer, é a primeira vez que a gente tem condições de participar de um encontro de NAPES, né, de um projeto tão importante, com uma temática tão importante quanto essa. Então, o NAP Brasil-África, o Diversitas, o Centro de Estudos Ameríndios, o NAP Produção e Linguagem do Ambiente Construído. Eu acho que é um encontro assim, extremamente importante, né, e vai ser uma troca, eu tenho certeza, extremamente profícua. Bom, eu queria, portanto, fazer uma fala bem rápida, né, até para ouvir os colegas, dizendo, em primeiro lugar, que o Diversitas tem uma trajetória já de praticamente 10 anos, né, um pouco mais, talvez, se a gente pensar no LEI, né, no Laboratório de Estudos da Intolerância, que foi iniciado, né, sob a coordenação da professora Zilda Yokoi. A professora Zilda foi a grande responsável por toda a trajetória de criação, expansão do Diversitas. Então, é um núcleo, portanto, interdisciplinar, né? Apesar de estar agregado, associado à FEFELESH, o Diversitas tem professores, tem quase 50, quase 40, na verdade, professores de várias unidades da universidade, né? Então, nós temos professores da educação, da medicina, da saúde, né? da filosofia, enfim, da FEFELESH, quase todos os seus departamentos, da ECA, né? Do direito. Então, tem uma série de professores de unidades bem diversificadas da USP, o que para nós é sempre um aprendizado contínuo, né? Então, a gente, convivendo em diversas, a gente tem essa sensação de estar o tempo todo aprendendo, apesar de que ela deve ser universal no meio acadêmico, mas eu acho que ela se acentua mais ainda quando a gente há um ambiente interdisciplinar como esse, dentro de um programa, né? Então, o Diversitas tem, portanto, uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, estrito sensu, mestrado e doutorado,
em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, é o nome do programa de pós-graduação, está na área interdisciplinar. E no interior deste programa, né, onde, por exemplo, nós oferecemos disciplinas sempre 3 professores concomitantemente em sala de aula, né, e em outras experiências com as comunidades de mais variadas origens, das mais variadas origens e tal, a sensação de aprendizado é absolutamente profunda, né? Quer dizer, a gente o tempo todo está se dando conta que tem tudo para aprender ainda. Esse ciclo, eu acho que ele traz uma proposta, que é uma proposta que a gente também persegue, tal quanto os outros NAPs também, que é essa possibilidade de aproximação cada vez mais institucional, inclusive, com o saber oral, né, com a tradição oral, com as grandes tradições orais, das culturas orais, né, que tem, portanto, um conhecimento profundo do mundo e do que vem a ser humano, do que vem a ser o que a gente convencionalmente chama de beleza, e assim por grandes temas da ciência, os grandes temas filosóficos, eles também foram trabalhados e também foram aprofundados, experimentados por essas culturas orais. E, de certa maneira, essas culturas ainda estão muito distantes do nosso dia a dia, da nossa metodologia científica, da nossa forma de produzir conhecimento na universidade. Então, eu fico muito feliz também de estar participando, e sei que esse sentimento é total no Diversitas, de um projeto, de um ciclo que propõe uma hierarquia, quer dizer, uma condição, né, de igualdade entre esses, e que, evidentemente, aumenta o fator de aprendizado recíproco, né, e mútuo, e de construção de um conhecimento em conjunto, né, que a gente já tem naturalmente nesses núcleos e nessas experiências interdisciplinares. Então, o Diversitas tem produzido ações, né, tem realizado ações concretas. Eu acho que esse é um destaque importante para falar ainda do núcleo, quer dizer, junto de comunidades indígenas, afro-brasileiras, de periferias, né, chamadas periferias, e assim por diante, a gente tem feito um trabalho desde disciplinas de pós-graduação até pesquisas mesmo, evidentemente, dos colegas, muito em parceria com essas comunidades, né, com esse saber oral, vamos dizer assim, né? O que muda um pouco o foco das relações de poder dentro da universidade, né? Quer dizer, a gente tenta, evidentemente, é sempre uma tentativa, é algo em construção ainda, mas sempre criar um estilo de escuta e de cumplicidade com as formas de vida que compreendem o mundo pela oralidade, e buscando renovar a própria estrutura, com isso renovar a própria estrutura de produção do conhecimento. Tem um conceito que a gente costuma usar, que é produção partilhada do conhecimento, que significa exatamente produzir o conhecimento em conjunto com as comunidades e tentar, sem nenhum método a priori, né? Quer dizer, não há método a priori, essa estrutura, essa estratégia de produção tem que ser construída junto com a comunidade e com o saber oral. Portanto, esse tem sido um desafio muito interessante e também tem reforçado a diversidade, vamos dizer assim, de formas de produção do conhecimento. Então, esse ciclo ele traz um reforço para a gente, esse ciclo traz um reforço desse caminho, né? É importantíssimo porque ele busca aproximar NAPs que têm propostas muito próximas, né? Inclusive, acabaram fazendo esses NAPs um trabalho em conjunto, que eu espero que seja um momento inaugural importante, assim, até para agregar outros NAPs também da universidade, né? A universidade trata de uma forma um pouco
estranha os NAPs, muitas vezes, sob o ponto de vista institucional, de financiamentos e assim por diante, e a mim me parece que essa iniciativa significa talvez uma mudança de caminho nessa direção, né? O que vai reforçar, evidentemente, as nossas proximidades e as nossas possibilidades de trabalhar em conjunto. Então, eu acho que é isso, já paro de falar por aqui, mas queria manifestar a minha profunda gratidão e o profundo prazer de estar participando dessa equipe. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Byron, muito obrigado. Então, vou passar a palavra à professora Maria de Lourdes Zucchim, que é coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, na PLAC, professora da FAUSP. Fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar participando com esses NAPs desse ciclo tão importante, num momento tão importante para a universidade. Então, eu só tenho a agradecer a todos e a todas a possibilidade de estar junto com vocês, caminhando nesses próximos 2 meses juntos. E eu vou fazer uma fala muito breve sobre o NAPPLAC e sua inserção no evento. O NAP tem uma história de mais de 30 anos. Ele começa nos anos 90 com atividades para tentar romper as barreiras dos campos disciplinares da produção do espaço urbano, que naquela época era tão difícil romper essas barreiras, né? Atualmente, nossas atividades elas se orientam para as recentes transformações urbanas, tanto em áreas centrais como em áreas periféricas da metrópole. Numa perspectiva mais clara, são os ideais de cidades mais justas e equilibradas que movimentam nossos trabalhos. Esses ideais têm mobilizado historicamente movimentos sociais e academia na defesa dos direitos sociais para todos, sem nenhuma forma de discriminação, gênero, étnica, sexual, religiosa, em oposição a essa desigualdade, a essa estrutural desigualdade socioespacial brasileira, né? Essas desigualdades com o Covid-19 ficaram mais expostas e ainda mais se ampliaram muito, né? Então, nesse contexto, as nossas atividades de pesquisa e extensão, elas são interrelacionadas com as práticas de ensino e se organizam como um laboratório de experimentação. Essas atividades transitam simultaneamente entre as pesquisas teóricas e as práticas urbanas, que nesses últimos 4 anos, muito mais intensamente, são trabalhadas e compartilhadas com e pelos nossos alunos cotistas no laboratório, o que está dando, o que está vibrando o nosso laboratório e criando uma forma, ampliando muito as formas de compreensão e de leitura dos processos que nós trabalhamos, né? E 2 linhas nos norteiam nesse evento. É uma do direito à cidade e à educação pública, e a outra da cultura e a educação pública nas periferias. No campo dos estudos e das práticas sociais por cidades mais justas, a gente propõe discutir caminhos, novos ou não, para articulação fundamental entre os conhecimentos produzidos na universidade e na luta concreta das pessoas. Centrados no espaço urbano, os debates passarão pela importância, assim como pelas contradições, de se aprofundar as conexões entre a produção do conhecimento crítico e as práticas e os repertórios das pessoas e movimentos que lutam por cidades mais justas. Em relação ao direito à cidade, e não fora dele, o direito à cultura e à educação pública se articulam. Nos últimos anos, cada vez mais jovens das periferias acessam o ensino superior, particularmente nas universidades públicas. E a educação pública se mostra como mais uma fronteira atravessada por esses jovens da periferia, que levam a cultura periférica para dentro das universidades. Esse percurso deriva de uma trajetória histórica de mobilização e lutas das periferias urbanas para enfrentamento da desigualdade socioespacial. E entre esses, o direito à educação, à cultura, ambos unidos ao direito à cidade. Por fim, nós vamos deixar uma questão que esse ciclo chama como temática, né? Que é a questão central da nossa participação, é como a universidade se transforma ao ter
em seus quadros estudantes e pesquisadores periféricos e como a periferia se transforma a partir dessa troca. Essa mão dupla que é o que nos mobiliza para pensar. E o ciclo abre essa oportunidade de trazer o periférico que abriga todas as discussões que a gente possa ter dentro da academia nesse espaço de trabalho. Então, eu agradeço muito aos NAPs de permitir que a gente, enquanto urbano, mas que contém todas as desigualdades e todas as opressões, traga para esse espaço a discussão das periferias e das desigualdades. E agradeço a todos por estarmos juntos nessa história. Eu que agradeço, Lourdinha. Lourdinha que também faz parte do Programa de Pós-Graduação em Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, né, do Diversas conosco. E passo, então, a palavra agora ao professor Eduardo Natalino dos Santos, que é vice-coordenador do CESTA, do Centro de Estudos Ameríndios. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Fique à vontade. Obrigado, Paulo. Eu queria fazer um convite primeiro aqui, não sei se o Emerson, vamos falar pelo CESTA, o Emerson e eu. Se o Emerson gostaria de falar primeiro, Emerson? Oi, Eduardo. Oi. Não, fica à vontade. Pode falar. Na verdade, eu estou aqui contente por estar participando aqui dessa roda de conversa, né, desse diálogo virtual. E pensando aqui, né, de que maneira também que a gente pode, sei lá, de repente criar algum meio, né, porque eu venho de um processo de entrada na universidade através de várias ações, né? Eu venho da PUC, das Ciências Sociais, de um programa que era um programa de ações afirmativas, que é o programa Pindorama, acabei me formando por lá. Mais de 200 indígenas já passaram pela PUC, 70 deles se formaram, e a USP ainda não tem um programa, um vestibular diferenciado para os indígenas. E recentemente a gente tem aí o caso, né, da Unicamp, que abriu um processo diferenciado de acesso aos indígenas. Eu tenho acompanhado muito de perto isso e tenho visto, assim, por exemplo, nos últimos anos, mais de 1.000 inscrições, né, vestibular em 4 regiões diferentes. Depois eu entro na USP e começo a acompanhar isso com uma certa profundidade, porque a gente está falando de um processo que envolve a luta dos povos indígenas para a entrada da universidade, mas também tem uma questão que é a permanência, né? A permanência na universidade talvez seja uma das questões que a gente precisa pensar também juntamente com essa entrada dos indígenas. E aí, nesse sentido, eu queria dizer assim que, juntamente com o CESTA, juntamente com o Eduardo, juntamente com alguns professores, né, da USP, a gente tem feito muitas discussões nesse sentido, que, na verdade, são maneiras, né, e, de repente, estudos assim de como fazer isso acontecer de fato e saia da questão teórica e a gente entra numa parte um pouco mais prática, né? Porque eu acredito que isso seja uma vontade de todos, acredito que isso seja um processo longo, histórico, mas a gente pode contar aqui que nós já estamos desde a fundação da USP há pelo menos um século, né? Tentando fazer com que isso aconteça de fato. E aí eu fico me imaginando, né? Eu estou que nem Levi-Strauss quando chegou aqui no Brasil, né? Ele ficou surpreendido com o crescimento aqui da cidade de São Paulo. Ele chega na Universidade de São Paulo e ele fica imaginando que não tem indígenas na cidade. De repente eu sou tudo um fruto desse processo histórico longo. Minha família sai do interior, vem para São Paulo. Uma parte vive aqui na cidade, outros vivem na aldeia. E a gente acaba, de repente, se encontrando. Por exemplo, a gente tem o caso do Tiago Guarani, que está lá na aldeia, junto com a minha família, eu estou aqui. Então, a gente tem feito alguns encontros. Assim, eu acho que seria interessante a gente pensar daqui para frente
se unir aí, tentar fazer com que não só descolonize o currículo, mas descolonize os espaços, né, da USP. Eu sempre digo isso, né, que a gente precisa descolonizar os espaços internos. Eu falo para todo mundo que às vezes a gente parece que tem que batalhar até para colocar o papelzinho do cartaz do Agosto Indígena nos espaços da USP, porque nem espaço tem. Então, tudo é uma luta ali dentro. E aí, nesse sentido, eu queria deixar um pouco dessa vontade, né? Isso é uma vontade. E aí eu fico esperando aí um pouco entender todo esse processo dos outros núcleos, né? Porque a gente vive esse processo tão intensamente dentro da antropologia, dentro da história, que sou mais próximo do Eduardo há um bom tempo aí, pelo menos desde quando eu entrei na USP, a gente tem conversado muito, né? Não só no Sexta, mas nos eventos que a gente participa junto, e tentar entender um pouco esse processo também de ações afirmativas dentro dos outros núcleos aí. Agradeço. Obrigado aí, Eduardo, pela oportunidade de estar falando aí, junto com você. Nós que agradecemos, Emerson, pelo seu depoimento, que de alguma maneira exemplifica, né, as dificuldades, essas trajetórias ainda tão difíceis, né? O Emerson e eu, a gente estava organizando, junto com a Comissão de Cultura e Extensão da FEFELESH, desde o final do ano passado até o começo desse ano, o que iria se chamar Abril Indígena na FEFELESH, né? Nós já tínhamos lá 10 ou 11 cursos de extensão e cultura que estavam programados. E aí em fevereiro, março, não preciso contar o que aconteceu, né? Tudo foi cancelado, mas vamos ver ano que vem, um Abril Indígena, um Agosto Indígena, ou as duas coisas. Tomara que aconteça. Obrigado, Emerson, pela parceria. Bom, eu vou brevemente, então, apresentar o Sexta, o Centro de Estudos Ameríndios, e contar um pouquinho da sua história, de qual é a expectativa do nosso centro, dos participantes, obrigado, Emerson, com esse ciclo de debates e palestras, né? O Centro de Estudos Ameríndios da USP, ele foi criado em 2011, mas ele surgiu a partir do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo, que foi fundado no final da década de 80, de 1980, pela professora Manuela Carneiro da Cunha. Em 2 décadas de atuação, esse núcleo, né, ele permitiu o diálogo e aproximação entre pesquisadores e indígenas, entre os quais eu posso destacar aqui, de maneira muito breve, a professora Dominique Galois, o professor John Manuel Monteiro, que infelizmente nos abandonou muito cedo, né, morreu num trágico acidente aí na Bandeirantes, e o palestrante de hoje, Ailton Krenak. A partir de 2011, o Sexta deu prosseguimento, então, a essa história do Núcleo de História Indígena e do indigenismo, procurando diversificar a composição disciplinar do antigo núcleo de história, que era mais composto por antropólogos. Então, o Sexta incorporou historiadores, arqueólogos e linguistas em sua equipe. E ele procurou também, desde 2011 e 2012, intensificar e requalificar suas relações com os indígenas e seus saberes. Os diálogos ameríndios, atividade que ocorre regularmente desde 2012, é um exemplo disso, pois se caracteriza pela presença de indígenas que trazem e apresentam suas reflexões, questionamentos, saberes e perspectivas sobre si e sobre os não indígenas, que muitas vezes é o mais interessante, entre aspas. Mas é preciso avançar ainda mais nesses diálogos entre indígenas e não indígenas na universidade, indo além do que já foi feito, pois o sentido, os modos e os resultados dessas transformações precisam ser construídos conjuntamente, em relações mais simétricas, menos excludentes e menos violentas. Pois em transformação, faço aqui uma provocação, uma brincadeira, a universidade está, e está o tempo inteiro, né? A questão é em que direção. Por exemplo, a primeira parte do título do nosso ciclo de debates e palestras, a Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, essa primeira parte poderia estar em um evento neoliberal, que pretendesse transformar a universidade pública em uma instituição totalmente voltada aos interesses do tal mercado. Também se poderia chamar, então, Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades. É claro que a segunda parte do título do nosso ciclo, não. Na verdade, quando fala em direitos e inclusão, é claro que não. Enfim, isso é apenas para exemplificar de maneira um pouco provocativa que os 2 tipos de transformação estão em curso na Universidade Pública Brasileira neste momento. O que podemos chamar de mercadológico e o que pretende uma universidade mais multiversificada em termos étnicos e sociais. E é preciso reconhecer, por isso que eu pedi que o Emerson falasse primeiro,
que os atores principais desse último tipo de transformação, dessa universidade um pouco mais multidiversificada, diversificada, os principais atores têm sido os próprios indígenas e os movimentos sociais em gerais, reivindicando que seus saberes, cosmologias, corpos, comunidades e culturas sejam mais do que objetos de estudo, que ocupem uma posição simétrica e dialógica em relação aos saberes e conhecimentos chamados de acadêmicos. E isso, pessoas, é um desafio imenso que mal começamos a enfrentar, pois a atual ordem de coisas, como sabemos em nosso país, joga contra esse tipo de transformação e joga violentamente contra. As relações sociais e interétnicas entre indígenas e não indígenas, de maneira geral, e especialmente no atual governo, são marcadas pela violência, pelo avanço de um modo de vida que destrói o outro, pelo desrespeito aos direitos indígenas, pelo incentivo para que os não indígenas destruam os indígenas, ataquem os indígenas, como demonstram as políticas atuais do Brasil em chamas, o desmonte da FUNAI e do IBAMA. Portanto, construir relações mais simétricas e dialógicas entre saberes acadêmicos e indígenas na universidade pública requer muito mais do que ofertar momentos e espaços para diálogos, como os que se darão nesse ciclo de debates. Requer, por parte da universidade, como alguns colegas já mencionaram aqui, a criação de políticas ativas que efetivamente procurem minimizar as dificuldades já impostas aos indígenas em suas relações com a sociedade nacional, a qual frequentemente os agride e passa por cima de seus direitos constitucionais. Por outro lado, requer também o combate à perpetuação dessas injustiças para além do âmbito universitário, ou seja, requer engajamento em lutas que extrapolem a nossa bolha. É nessa direção e sentido que o evento Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades pretende colaborar, mesmo com a consciência que terá feito pouco, talvez colocado mais uma pedrinha ou uma cesta trançada na construção de uma universidade diferente da atual, mais diversificada em termos sociais e étnicos e, portanto, mais justa e democrática. E é nesse sentido, então, que o Sexta organizou e vai apresentar em novembro, está organizando, para dizer de maneira mais precisa, 5 mesas, que eu vou brevemente aqui mencionar. Só um segundo, por gentileza, para vocês. Fica mais fácil aqui. Elas ainda não estão na lista, né, oficial, na programação oficial, porque nós estamos negociando as datas. Então, vocês conseguem ver, por gentileza, se alguém pudesse me dar um retorno, que eu saí da tela lá do Meet? Sim, Eduardo, temos bem. Obrigado, Paulo. Então, nós já temos 5 mesas confirmadas que ocorrerão em novembro. Tem uma 6ª mesa em negociação com a Casa das Culturas Indígenas da Psicologia, já anuncio, mas ainda não está confirmada. Nós vamos ter uma mesa sobre professores indígenas na universidade pública, da qual participarão o Kaziangatu e a Josiléa Caingangue. Nós teremos uma mesa, justamente como o Emerson mencionou, a PUC já tem programas para isso há muito tempo, a Unicamp já tem um vestibular diferenciado para os indígenas, diferente, aliás. Nós vamos ter uma mesa, então, sobre... Perdão, essa mesa é depois da terceira. Vamos ter uma mesa sobre cotas para indígena na universidade, que o Emerson também mencionou, da qual participarão o Emerson e a Thalita Dalbo e outros indígenas que estamos convidando. A mesa 3, sim, agora eu fiz confusão, é uma mesa sobre vestibular indígena da Unicamp, da qual participará o coordenador desse vestibular, que é o José Alves de Freitas Neto, e estudantes indígenas da Unicamp. Uma mesa sobre mulheres indígenas e movimentos sociais, da qual participarão Fernanda Aires Bombardi e Luma Ribeiro Prado, que são alunas do programa de pós-graduação em História Social, e que têm um blog chamado História Indígena Hoje, e vão convidar indígenas para participar dessa mesa. E uma 5ª mesa já confirmada, chamada Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani, Nhandeva e Terena. É uma exposição que existe no MAI, que está fechada, claro, por conta da pandemia, da qual participaram representantes dessas etnias, desses grupos, que participaram da montagem da exposição, que estão sendo também convidados e negociados, junto com a Marília Xavier Cury e o Maurício de Andrade, que são professores, né, no caso dele, educador do MAI USP. Tá? É isso, espero que a nossa colaboração ajude a colocar essa pequena pedrinha e pequenas cestinhas aí nessa nova universidade. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo, uma colaboração fundamental. Queria também agradecer o Emerson de Oliveira Souza pela fala, né?
Emerson, que é pesquisador do CEST, é professor da Rede Estadual de Educação na disciplina Sociologia e é mestrando em Antropologia Social, uma fala fundamental. Eu passo, então, a palavra a Tereza Cristina Teles, que é funcionária e pesquisadora do Diverstas e integrante do Bloco Afro e Lua Bademim. Eu só lembrei agora, vou fazer só um breve comentário, um anúncio, na realidade, que acho que é importante fazer. A pedido do Ailton Krenak, houve uma mudança no horário da fala Constelação de Saberes. Então, a fala vai ser feita hoje, mas às 8h30. Nos canais, no site, já há essa alteração indicada, mas acho que é importante que as pessoas que estão acompanhando esse debate, né, saibam e se preparem, então, para poder aprender com Ailton Krenak às 8h30, tá bom? Então, passo a palavra, por favor, a Tereza Cristina Teles. Olá, boa tarde a todas, todos, todes. Primeiro eu vou me autodescrever para as pessoas que tenham deficiência visual, algum tipo de deficiência visual. Eu sou uma mulher preta, tenho 47 anos, lábios não muito grossos, nariz chato e pequeno, olhos escuros. Eu uso tranças longas e soltas. Hoje, a parte de trás das minhas tranças estão soltas mais para o ombro e em cima tem um coque no alto da cabeça. Eu estou vestindo um vestido de um tecido que se chama samacaca, é um tecido angolano, nas cores preta, vermelha, amarela e branca. E eu tô num ambiente aqui, tô no meu quarto e com uma parede bege. Então, eu queria continuar, queria saudar as minhas mais velhas, as minhas mais novas, as minhas ancestrais, que com tanta dificuldade e resistência permitiram que eu estivesse aqui hoje. Quero saudar com muito carinho também a professora Silvana de Souza Nascimento, uma mulher negra que compõe um ínfimos 2% dos docentes negros nessa universidade. Ela é a coordenadora do nosso programa de pós-graduação e é uma das grandes batalhadoras e incentivadoras aí pela ampliação e efetivação das políticas de ações afirmativas, tanto no nosso programa como na universidade. Por fim, eu quero saudar todas as professoras e professores por esse dia, especialmente vários alunos nossos, alunas e alunos, e vários que ingressaram esse ano, inclusive pelas políticas afirmativas, são professores da rede pública estadual. E então, sejam muito bem-vindos à universidade, que é um espaço de vocês também, e que em suas pesquisas traz aí várias questões fundamentais e importantes para pensar a realidade escolar. Então, todo o meu carinho, respeito, admiração. Bom, eu sou funcionária do Diversas, como o professor já falou. Estou no Diversas desde 2012, desde a criação, né? Então eu acompanho aí toda essa trajetória desse núcleo que, mesmo que na sua essência, né, já pense questões das diversidades, das intolerâncias, né, preconceitos e outros saberes, a gente consegue ver uma evolução aí a partir do momento que o Diversas se propõe a dialogar de fato com coletivos, né? Coletivos, comunidades tradicionais, e o programa de pós-graduação foi um grande influenciador para isso, né? Então, ao longo dessa trajetória, o que nós temos? Nós temos toda essa aproximação e pensar e as pesquisas também, todas voltadas para várias questões, né? As questões das pessoas com deficiências, das pessoas trans, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas. Mas e aí, como a gente faz, como a gente pensa de sair, que esses grupos, né, que sempre foram tão preteridos na sociedade brasileira e que estão nos estudos dos nossos pesquisadores e pesquisadoras, né, que saem também desse lugar de objeto de pesquisa, né, e comecem a integrar a universidade. Para quê? Para você ter uma interlocução efetiva com essas pessoas e com esses grupos, né? Então, desde 2019, e eu acho que também vem a experiência, né, que o professor Sérgio Bairro e um grupo de professores ali fazem da
com algumas disciplinas que são oferecidas fora da universidade, né? E feito um convênio ali com o pessoal do Faroeste, com o pessoal do Munguzá. E aí, como você sai da universidade se propõe a oferecer uma disciplina de pós-graduação num lugar, num ambiente onde todos podem entrar e assistir uma aula, né? Então, a partir dessas experiências, como que a gente pensa que essas pessoas, né, desses grupos têm que estar na universidade, né? Tem que sair desse lugar também de objetos de estudo para ser um interlocutor nas pesquisas e fazer parte, e a gente começar a formar mestrandos, mestres e doutores, né? Então, nós, desde 2019, o programa adota as políticas de ações afirmativas, né? Para a população afrodescendente, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência. Esse ano nós incluímos, né, nesse grupo também refugiados, apátridas e pessoas com visto humanitário, né, para justamente fazer com que a gente tenha uma interlocução também com essas pessoas que têm outros saberes, outras experiências, né? Muitas pessoas estão na militância, então a gente tem que aprender muito também com essas experiências da militância. Então, como a gente dialoga com esse saber acadêmico, né? E como a gente transforma esse saber acadêmico também a partir de novas realidades, novas visões de mundo, né? Então, eu acho que esse é um desafio para todos nós que estamos dentro da universidade. Penso que principalmente para os docentes dessa universidade, eu acho que não se trata de você abandonar esse saber acadêmico, essa metodologia, essas epistemologias, mas inserir, né, e incorporar novas formas de saberes, né, e potencialidades de interlocução. E é muito engraçado que eu fiz a graduação na USP, eu fiz o mestrado na USP, e passei a minha graduação e o meu mestrado inteiro sem ler, por exemplo, Elia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Cida Bento, né? Então, que são pensadoras, né, da nossa contemporaneidade, que tem tanto a nos passar, tanto a nos ensinar referente às questões de igualdade, gênero, classe, que sempre foi estudada na universidade, mas nunca esteve na bibliografia, né? Então, como a gente insere? Então, eu acho que a inserção das pessoas que vêm das políticas afirmativas desse grupo são fundamentais para a gente descolonizar pensamento, pensar em novas formas de saberes, e pensar efetivamente numa sociedade antirracista, anti-homofóbica, inclusiva e que represente de fato toda a diversidade que é a sociedade brasileira. Então, a gente está organizando algumas mesas, né? No dia 30 de outubro, nós vamos fazer uma mesa sobre políticas afirmativas. Também temos uma mesa de debate sobre invisibilidade das pessoas trans na universidade, uma outra mesa sobre experiências das políticas afirmativas, né, e as efetividades das políticas afirmativas, e uma mesa sobre políticas antirracistas. Então, estão todas e todos convidados para participar desse ciclo, que é tão importante, porque eu acho que só assim a gente vai construir juntos uma sociedade antirracista, anti-homofóbica e inclusiva, né? Eu acho que é o mais importante. Então, professor Paulo, muito obrigada pelo convite, por ter idealizado esse evento tão maravilhoso e nos colocado junto, assim, né? Dentro dessa experiência que vai ser muito rica na Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo precisa disso. A Universidade de São Paulo precisa ser descolonizada. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tereza. A gente aprende com você todos os dias, no Diversas e fora do Diversas, todos os espaços. Esse evento construído coletivamente, né? Jamais seria possível uma iniciativa dessa se fosse uma iniciativa de uma pessoa ou de duas pessoas. Então, acho que a força do evento está nessa construção coletiva e nesse diálogo horizontal permanente. É isso que a gente quer que aconteça
em todos os debates há uma tentativa, né, até agora acho que todos estão configurados dessa forma, de ter presença, pelo menos, de professores, estudantes no debate, e sempre que possível com integrantes de movimentos sociais. A ideia é entender que, na realidade, é um aprendizado mútuo, de fato, é um compartilhamento de saberes em nível de igualdade, né? Então, agradeço muito a fala de Tereza e passo a palavra, então, para Renato Santos Aguesse, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, né, e professor da Rede Municipal e membro da Ocupação Cultural Geolu. Seja muito bem-vindo, Renato. Muito obrigado. Eu quero agradecer pela escuta de todas e todos. Me autodeclarar que sou um homem negro cisgênero de periferia, nascido, criado em Sapopemba, em São Paulo. Eu, durante a minha graduação toda, tinha que caminhar a cidade toda para conseguir chegar até a USP, porque eu tive o privilégio de ter uma família que me apoiou sempre nos estudos, né? Então, a eles também agradeço estar aqui. Quero poder representar o grupo de estudantes diversas da forma mais diversa possível, porque, de fato, é um núcleo que nós temos uma capacidade de dialogar e interagir com o dissenso, né? Isso é uma marca muito importante do Diversas. Foi provavelmente isso que me fez retornar à USP depois de ter desistido, vamos dizer assim, da vida acadêmica e dos estudos, depois de terminar a graduação em História, porque eu não me senti incluído, né, como indivíduo nesse espaço, apesar de ter conseguido terminar a graduação. E foi num curso de produção partilhada do conhecimento, o professor Sérgio Bairro, o professor Azildo Iocói, o Diversas, junto com a Tereza, que na época já fazia do seu trabalho uma militância também, né? Compartilhou nas redes sociais dela os links para o curso e eu me inscrevi e conheci a possibilidade de uma outra academia que buscava a descolonização, né? Do currículo, das práticas e da inclusão de corpos, que em geral estão alijados desses espaços institucionais de produção de saber, e estavam lá, sambadores, griots, indígenas de várias etnias, pessoas de movimentos sociais de periferia, e então eu me senti novamente acolhido, vamos dizer assim, acho que a palavra mais adequada é essa. E então fiz mestrado no Diversas e agora sou doutorando também. E o Diversas, a partir de uma perspectiva descolonizadora, multicultural e de defesa dos direitos humanos, idealizou o programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, concurso de mestrado e doutorado interdisciplinares, e que atualmente, a partir das apresentações que estão sendo preparadas para um primeiro seminário discente, é possível a gente agregar as pesquisas em temas como educação, as pesquisas que a gente faz lá dentro, né? Educação, direitos humanos, opressões, linguagens, mídias, memórias, narrativas, movimentos sociais, corpo, saberes indígenas, tradições griot e tradições de terreiro, estética, representações. Ou seja, as palavras que compõem o nome do núcleo, né, diversidades, intolerâncias e conflitos, são capazes de abarcar toda essa diversidade, todo esse dissenso nela contido. Somos um espaço para o contraditório, onde a diferença encontra lastro para se afirmar como legítima. Deste ponto de partida, há pesquisas que eu gostaria de destacar, que são enraizadas em comunidades indígenas, afro-brasileiras, periféricas, nos movimentos sociais, da cultura, da educação popular
como também pesquisas especialmente interessadas na mediação e na tradução da linguagem acadêmica para linguagens estéticas e tecnológicas que facilitem sua difusão, buscando construir teorias e métodos compartilhados de produção de conhecimento que têm servido para mediar a relação de diversas comunidades com a produção e divulgação de saberes contra-hegemônicos, de epistemologias alternativas, ao que convencionamos chamar de ciência acadêmica. Nesse sentido, a formação empreendida pela pós-graduação do Núcleo incentiva a formação de intelectuais mediadores engajados, especialmente a partir de 2020, quando, em decorrência da implementação radical de uma política de reparação por meio de cotas, inseriu no corpo discente pessoas com vivências e projetos de pesquisa bastante implicados em suas histórias de vida, enquanto pesquisadores universitários, e em seus interesses de transformação social com foco na inclusão. E, dialogando com as falas anteriores, eu gostaria de dizer que penso que um projeto interessante, importante para o Diversas e para os outros NAPs que estão nesse processo de levantar essa bandeira da universidade em transformação, e bendita qual transformação que seria o de fomentar projetos de ampliação do espaço institucional para uma agenda de pesquisa conduzida por representantes das populações subalternizadas. Então, não só convidados, mas conduzidos por eles. Eles com o poder da caneta, com o poder de decidir para onde vai os recursos e de como serão utilizados os espaços. Acredito que assim nós conseguiremos caminhar de uma forma mais enraizada nessas transformações e incluir, de fato, as demandas que partem dessas populações, que hoje integram Diversas e espero que integrem a USP cada vez mais. Agradeço a oportunidade, muito obrigado. A gente que agradece, muito obrigado. Então, a gente dá sequência e agora vamos ouvir, então, Yamara Nepomuceno, que é integrante do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África e do grupo de pesquisa Ana Gertrudes de Jesus, Mulher da Terra, um grupo de pesquisa coordenado pela professora Maria Cristina Wissenbach e pela doutora Juliana Magalhães. Yamara Nepomuceno também é servidora do Instituto Federal de São Paulo e técnica em assuntos educacionais. Seja bem-vinda, Yamara. Obrigada, boa noite. É um importante espaço esse, me sinto super honrada de poder estar fazendo parte desse momento. Queria agradecer, né, um espaço em que a gente tem a oportunidade de compartilhar reflexões, né, um espaço de escuta, de fala, e eu venho aqui trazer um pouco da minha reflexão sobre os impactos do ensino e da pesquisa de história da África na minha trajetória acadêmica e de vida, né? Um pouco na linha do que a Teresa colocou, que eu achei super importante, né, pensar nessa questão da inclusão. Eu vou fazer minha autodescrição também. Acho que a gente está aqui num espaço de aprender, né, e é muito importante que essa inclusão seja efetiva, né? Então, também sugiro que a gente tenha intérpretes de Libras para que a ampliação desse diálogo seja maior ainda, né? Então, sou uma mulher negra, estou aqui no meu quarto de estudos, tenho olhos claros, cabelo crespo, preto, curto, tenho os traços de mulher negra, né, mas a pele um pouco mais clara, lábios grossos, e estou aqui para compartilhar um pouquinho das minhas reflexões. Bom, eu tendo acabado de ler Bell Hooks, um texto que fala sobre mulher negra, sujeita radical, gostaria de ressaltar a importância da trajetória das mulheres negras e das mulheres não negras para pensar a universidade do século XXI que queremos e que estamos construindo. Nesse sentido, diante da invisibilização das mulheres no Brasil, evidenciar
as trajetórias individuais de mulheres, sobretudo de mulheres negras, e as relações com a luta coletiva se impõem como tarefa da ordem do dia. Nas atividades que venho desempenhando desde 2016 como servidora pública no Instituto Federal Campos Registro, e mais recentemente como pesquisadora do grupo de pesquisa nas Gertrudes, Mulher da Terra, e do NAP Brasil-África, percebi os contornos dessa tarefa, se constituindo pelo compartilhamento de reflexões individuais, projetos, debates coletivos. Inspirada pelas leituras que tenho realizado no Clube de Leitura Diálogos Mulheris, formado com mulheres da comunidade escolar do IFSP de Registro, estudantes, servidoras, compartilho com vocês um pedacinho pequeno deste universo da minha trajetória e conclamo a todas e todes que compartilhemos nossos testemunhos sobre os desafios e transformações que nos atravessam como mulheres, sobretudo enquanto mulheres negras, para que assim possamos ressurgir, conforme as palavras de Bell Hooks, como mulheres negras sujeitas radicais. Nesse sentido, pensar uma universidade em transformação no século XXI passa por garantir o reconhecimento de intelectuais negras e suas trajetórias, sejam elas pesquisadoras, professoras, discentes e até outros membros da comunidade acadêmica. É imprescindível que mulheres intelectuais negras sejam colocadas no centro das contribuições acadêmicas que trouxeram, como Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Sueli Carneiro, a própria Cida, como a Teresa colocou, entre tantas outras que vieram antes de nós e aquelas que agora compartilham a concretude de viver. Este movimento de visibilização é um começo potente que vem sendo realizado em alguns lugares, que ganha amplitude, e que é necessário também nessa instituição ser realizado. Outro aspecto relacionado às reflexões acerca da ideia de Bell Hooks sobre a potência das trajetórias individuais diz respeito à minha própria trajetória, como estudante dentro da universidade e como profissional já formada atuando no IFSP. Como mulher negra, afrodescendente, o reconhecimento e a consciência da minha negritude vieram mais tardiamente, a partir da proposta didático-pedagógica do cursinho da Psico-USP, inicialmente. Mas foi o curso de História, principalmente da História da África, que teve um papel fundamental e divisor da minha vida. O que quero dizer é que existe um antes e depois da História da África na minha trajetória. A História da África, que conheci em 2010, abriu horizontes de gentes, culturas que eu sequer tinha ideia de que existiam. E nas aulas da professora Cristina Wissenbach, me apaixonei profundamente por suas culturas e por suas histórias. Essas Áfricas que foram semeadas em meu coração, desde então, vêm sendo alimentadas, nutridas e têm criado raízes profundas, a ponto de já ter possibilidade de fazer mudas, e atualmente tenho tentado distribuí-las. A importância da história da África na minha trajetória não se resume ao exercício específico da pesquisa como um objeto. Claro que tive a oportunidade de pesquisar e estudar sobre os prazos da Zambésia no século XIX, no território em que chamamos hoje de Moçambique. Estudei no mestrado, sob orientação da professora Cristina Wissenbach, os movimentos de resistência do colonialismo português organizados pelos chefes de Massangano, sobretudo buscando entender a participação de Dona Luísa Cruz na guerra contra os portugueses e nos processos políticos e econômicos que ela constituiu dentro do seu território, o Goeng. Mas ao final da pesquisa, por outro lado, também adquiriu relevância a certeza de que o exemplo de Dona Luísa e de outras mulheres da região, as chamadas donas zambesianas, bem como homens, mulheres escravizados e ainda as populações livres daquele lugar, de que todas essas pessoas protagonizaram arranjos políticos que, quando puderam e julgaram procedente, confrontaram o colonialismo.
e impuseram ao seu modo um ritmo político e comercial que lhes interessava, a despeito da vontade e da legislação portuguesa. Conheci e reconheço as potências de Dona Luísa, mulher forte, decidida, com habilidades políticas importantes para lidar com seu tempo, e que, com liderança de seus guerreiros, por meio do casamento com portugueses, se fez dona de um vasto território no Zambeze, e de uma fama que chega aos nossos dias por meio da literatura moçambicana. Na busca por estudar a sua trajetória, aprendi que muitas mulheres africanas daquela região participaram ativamente dos processos políticos e econômicos ao longo dos tempos, sendo eles coloniais ou não. Ali, nas duas margens do rio Zambeze, a vida pulsava com sua complexidade cultural, relações sociopolíticas que se transformavam para muito além do que podiam ou queriam perceber os olhares mais atentos dos viajantes colonizadores. Diante disso, poder reler e remexer nas camadas do discurso colonial foi uma experiência enriquecedora para mim. Descobri, com o estudo daquela região, uma multiplicidade de experiências vividas, uma pluralidade de narrativas e sujeitos históricos, com interesses comuns e variados, além da extremada intensidade e força vital na luta diária pelos seus afetos, laços parentais, linhagens e sobrevivências. A partir disso, não consegui mais pensar da mesma forma. A pesquisa sobre África também afetou a minha trajetória. Passei a amar e amei a minha ancestralidade, meus antepassados, ainda que eu não tenha e não possa determinar geograficamente sua localização dentro do continente africano. Mas amei aquela ancestralidade que pude reivindicar como minha, porque a partir dela confrontei os resquícios de estereótipos e imaginários negativos que ainda rondavam minha mente. Vi ali uma África não idealizada, mas pulsantemente viva, com suas contradições e sujeitos históricos tenazes, astutos e, principalmente, repleta de humanidade. Algo completamente diferente das categorias fixas e essencializantes como escravo, mercadoria, subalterno, incivilizado e bárbaro, entre tantas outras denominações lançadas pelos europeus para subalternizar e desumanizar os africanos. Para finalizar, deixo aqui registrada essa contribuição primordial do ensino e da pesquisa de história da África na minha trajetória, ressaltando que passei a perceber e a valorizar as populações africanas e afrodiaspóricas, sobretudo as mulheres, por suas agências, potências e protagonismos. Mulheres africanas e afrodiaspóricas que, mesmo atravessadas e confrontadas por todas as possíveis formas de opressão, diminuídas e invisibilizadas, sobreviveram e sobrevivem, e atuam a partir de suas trajetórias individuais, mas, sobretudo, de forma coletiva também. Neste importante espaço, conclamo nossa união a fim de ampliarmos nossas vozes negras na universidade em transformação. É isso, obrigada. Muito obrigado, Yamara, por essa fala fundamental. Eu queria transmitir uma mensagem do professor Sérgio Byron. Ele precisou sair, ele se desculpou, mas ele dá aula agora na pós-graduação, então ele pediu para informar e expressar as desculpas dele. Algumas pessoas me chamaram a atenção que eu acho que eu esqueci de me apresentar durante o evento, então acho que eu vou fazer isso brevemente, né? Meu nome é Paulo Daniel Fará, sou professor na FEFELESH. Atualmente eu estou coordenador no Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África, que é um núcleo voltado a estudos do continente africano e das relações afro-brasileiras. É um grupo que tem se preocupado bastante com as conexões entre a universidade e os espaços extra-acadêmicos, também com a questão do multilinguismo. Nós temos um site atualmente em 7 idiomas, em português, espanhol, inglês, francês, Kiswahili, Lingala e árabe. Então, a gente entende que decolonização do pensamento também passa pela possibilidade de escutar pessoas, expressões, análises, estudos
em línguas não indo-europeias. Isso é também fundamental. O NAP Brasil-África realiza uma série de atividades, palestras, debates, seminários, workshops. Tem um curso bastante importante para a formação de professores, chamado Diálogos e Resistências, o Brasil na África e a África no Brasil. O NAP Brasil-África tem um grupo de pesquisa registrado no CNPq desde 2012, com várias linhas de pesquisa, para citar algumas: literaturas africanas e afro-brasileiras, história, cultura e poder, solidariedade e articulação de interesses geopolíticos e econômicos, e documentos e metodologias. O NAP-CEDI desenvolve projetos em parceria com diversos departamentos e centros da Faculdade de Letras, também com o Departamento de História, iniciativas bem importantes. Eu cito brevemente alguns grupos que integram essa rede também, vinculada ou coordenada por integrantes do NAP. Há um grupo de pesquisa que é o Temáticas, Narrativas e Representações Árabes, Africanas, Asiáticas e Sul-Americanas de Comunidades Diaspóricas, registrado no CNPq desde 2009. Um grupo bastante importante é o grupo de pesquisa Ana Gertrudes de Jesus, Mulher da Terra, formalizado em 2019, registrado no CNPq, coordenado pela professora doutora Maria Cristina Wissenbach e pela doutora Juliana de Paiva Magalhães, que desenvolve ciclos de palestras e discussões em torno da história social dos grupos subalternos do Sul Global, da história das mulheres na África e América, e outras temáticas, né, envolvendo alunos de graduação, da pós-graduação e também pós-doutores. O NAP tem algumas iniciativas também nesses espaços extra-acadêmicos, né? Então, um programa para refugiados, com uma série de atividades, entre as quais um curso de língua portuguesa e cultura brasileira, oferecido a pessoas de mais de 40 nacionalidades, um projeto interdisciplinar, que faz parte do programa Aprender na Comunidade. Então, alguns breves comentários sobre a ação do Núcleo de Apoio à Pesquisa Brasil-África. E acho que nós estamos, então, caminhando para o encerramento dessa mesa. Eu tenho acompanhado uma série de comentários no YouTube, né, bem interessantes e, sem dúvida, contribuem para o diálogo, mas não recebemos perguntas até esse momento, e eu gostaria de, então, finalizar indicando que as pessoas podem preencher, tem ali um brevíssimo formulário para receber certificado. Nós estamos fornecendo certificado, não há necessidade de inscrição prévia para nenhum evento, os eventos são todos abertos, né? Mas caso alguém tenha interesse em certificado, e é interessante, pode entrar nesse formulário. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer a participação de todos que estiveram nessa mesa, de Sérgio Byron, Maria Lourdes Zucchini, Eduardo Natalino dos Santos, Tereza Cristina Teles, Emerson de Oliveira Souza, Renato Santos Aguesse e Amara Nepomuceno. Muito obrigado a todos vocês, e nesse caráter interdisciplinar e transfronteiriço, que acho que é um pouco o que a gente se propõe agora para esse período de mais de 2 meses, transpor um pouco fronteiras, eu queria encerrar com uma citação breve de um poeta, do poeta Mahmoud Darwish, que diz: para onde iremos após a última fronteira, para onde voarão os pássaros após o último céu. Então, acho que a nossa intenção é transpor cada vez mais fronteiras e permitir que esse ciclo, de alguma maneira, contribua para a diversidade maior, não só na USP, mas nas universidades em geral, entre discentes, entre docentes, e, enfim, todas as falas que foram feitas nesse sentido de a gente entender que só vai ser possível construir uma educação digna no país e também um Brasil digno quando houver, de fato, inclusão e participação horizontal de todos. Enquanto a gente perpetuar esses mecanismos de opressão e de exclusão, isso não vai ser possível. Então, agradeço muito
a presença de todas, todos e todes, e acompanhem a programação no site, nas redes sociais, e que a gente se veja nos próximos debates. Esse formato foi um pouco maior, com várias pessoas, para a gente, mas nos outros debates a gente pretende ter um formato com menos pessoas, para que haja falas, né, com um pouco mais de tempo, e para que haja essa reflexão necessária, e a gente espera poder fazer de alguma maneira isso e continuar a receber comentários, sugestões. Então, muito obrigado e boa noite. Boa noite.